nesta noite. Eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Coloque um propósito no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, neste momento, ó Pai de oração, me coloco diante da Tua presença, Senhor. Deus, neste momento, agradecer por mais um dia poder estar na Tua casa, Senhor. Por mais um dia participar, Senhor, deste momento, Senhor, de estar na Tua presença, de adorar o Teu santo nome, de glorificar o Teu santo nome, Senhor. Deus, toma este culto nas Tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor, este último dia desta campanha, semana da conquista, nas Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos neste momento colocar um propósito diante da Tua presença, Senhor. E que nós possamos agora orar e clamar a Ti, Senhor. Repreendendo, Senhor, todos os impedimentos, ó Pai. Tudo aquilo que quer nos afastar da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor tenha arrancado do nosso meio toda enfermidade, Senhor. Todo sentimento de tristeza, de angústia, Senhor. De frieza espiritual que caia por terra nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que os Teus anjos venham acampar sobre este lugar, Senhor. E que em nome de Jesus Ele possa quebrar, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que quer tirar a Tua igreja da Tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite nós possamos conquistar o Teu milagre, Senhor. Conquistar a Tua cura, Senhor. Conquistar, Senhor, o retorno espiritual sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos conquistar, ó Pai, a Tua bênção, Senhor. O Teu poder, a Tua glória, Senhor. Que nós possamos viver o sobrenatural neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, ó Pai. Arranca, Senhor, todo impedimento, ó Deus. Arranca toda enfermidade, Senhor. Arranca, Senhor, de nosso meio, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que vem impedir a Tua bênção chegar até as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e adorar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. E clamar pela Tua misericórdia, Senhor. E clamar, ó Deus, pela nossa conquista nesta noite. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Senhor. Então, neste momento, ó Pai, nós nos reunimos neste lugar, ó Deus, para clamar o Teu santo nome, Senhor. Para invocar a Tua santa presença sobre este lugar, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, venha anunciar coisas novas, venha anunciar coisas grandes, Senhor. Coisas maravilhosas na nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Recebe este culto, Senhor, como ato de adoração a Ti, ó Deus. Porque só a Ti pertence a louvor, a honra, a glória. Toda a majestade seja dada a Ti nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis aplaudir o Senhor com palmas bem fortes. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 125. Glória a Deus. Salmo 125, que diz assim a palavra do Senhor: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes na roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás ao Senhor, com os que praticam a maldade, pois paz haverá sobre Israel. Amém, queridos? Os que confiam no Senhor serão como um monte de
Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Você está aqui nesta noite porque você tem confiado na promessa de Deus sobre a sua vida. Você está aqui nesta noite porque a mão de Deus tem sustentado você. Aleluia. E paz haverá sobre Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Acalma o teu coração, porque a tempestade, aleluia, vai passar. E a mão do Senhor é poderosa para trazer a paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a sua mão, dê glória a Deus bem forte para exaltar ao Senhor. Oh, aleluia, exalte ao Senhor com palmas bem forte. Adore ao Senhor, porque você vai conquistar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já iniciamos este culto, vamos louvar a Deus. E vamos declarar que a cura do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Que tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar sobre a sua mente, dizendo que não vale a pena a semana da conquista, que não vale a pena orar, que não vale a pena jejuar, que não vale a pena buscar a Deus, que não vale a pena fazer uma campanha diante do Senhor. Você vai abrir os seus lábios, o seu coração, e vai mostrar, aleluia, ao teu inimigo, aleluia, que tudo aquilo que ele tem lançado sobre a sua vida hoje cai por terra, porque o Senhor vai trazer a cura para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E é isso que você vai louvar e vai profetizar, porque a mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Vamos louvar ao Senhor. Esconde o medo de não acertar, sonhos coloridos destruir. Eu não quero mais lembrar, não vou mais chorar. Foi o que decidi, não vou mais sofrer.
Jesus, amém? Amém. Põe suas mãos para o alto. Aleluia. Senhor Jesus. Que o teu fogo possa me purificar. Que eu possa, Senhor, te adorar como tu queres, da forma que tu queres. Eu preciso estar lapidado e logo assim ser um vaso aprovado nas suas mãos. Você pode louvar o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Nós colocamos a nossa vida no teu altar. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é quem manda aqui. O Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é aquele que vem com a chama de fogo purificando a nossa vida. O Senhor é aquele que conhece o nosso interior. Que o Senhor coloque de toda dor. Eu quero me esvaziar, Senhor, de tudo que não agrada a Ti. Eu quero me esvaziar, Senhor, de toda a covardia. Oh, Senhor, vamos, querido, peça ao Senhor para te esvaziar de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Esvazia, Senhor. Esvazia, Senhor. Oh, nos esvazia, Senhor. Nos esvazia, Senhor. Nos esvazia, Senhor. Nos esvazia de todo orgulho, de toda grandeza, de todo julgamento. Nos esvazia, Senhor. Nos esvazia de toda violência, de toda maledicência. Nos esvazia, nos esvazia. Nos esvazia, Senhor, de todo disse-me-disse, de toda fofoca, de toda crítica negativa. Nos esvazia de tudo aquilo, Senhor, que chama, que atrai a frieza espiritual. Oh, Senhor, tira todo engano do vaso agora. Tira todo engano do vaso agora. Tira todo engano do vaso agora. Tira, Senhor. Oh Deus, tira todo entulho do vaso agora. Toda frieza, Senhor. Tira toda frieza, Senhor. Vai tirando, Senhor, o nosso eu, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, de querer passar em cima da tua vontade, Deus. Vai tirando, Senhor. Oh, Senhor.
semana, um dos irmãos aqui entre nós, ele estava dizendo que ele estava de férias e ele vinha para a igreja cansado, por conta da campanha que ele fez todos os dias. Talvez você não perceba, ou talvez não saiba, mas existe sempre uma batalha espiritual quando você impõe algo no reino espiritual. Mas você precisa ser mais valente do que ela, do que todas essas barreiras. Você é um valente, em nome de Jesus. O Senhor tem separado a sua conquista, viu? Não são poucas, são muitas. São muitas as conquistas. Eu creio, aleluia. E o Senhor não te deixou sozinho neste barco. O Senhor esteve contigo todos os dias. Né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
irmão que está ao seu lado aí e fala para ele: Deus é fiel. Amém, irmãos? Eu quero glorificar o nome do Senhor. E a conquista que eu quero agradecer a Deus nessa noite aleluia, quero louvar o santo nome do Senhor por a banda da Comunidade Bíblica Shekinah, o Neto, aleluia, o irmão Denis, a irmã Renata, que conseguiram fazer essa campanha do início ao fim. Aleluia! O nome do Senhor é muito Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Só glorificar o Senhor Jesus. A conquista que eu vou falar para os irmãos é muito grande. É algo que aos olhos do homem, da igreja, seria impossível. Mas o Senhor tem provado que Ele é fiel. E se vocês perceberem, a banda veio todos os dias. O Neto ficou aleluia no culto até o final. Não saiu antes do culto, junto com Deus, com a Renata. E foi uma bênção essa semana da conquista, porque nós cremos que daqui em diante será assim todos os dias. Aleluia! Glória a Deus, cumprimento a todos que adoram o Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus também por essa semana da conquista, porque nós já temos conquistado. Quero agradecer a Deus também pela banda da Shekinah, pela vida do Neto, pela vida da Renata, do Denis, que conseguiram, do Carlos também, né? Que conseguiu fazer essa semana da conquista, veio todos os dias, estava uma hora antes aqui para ensaiar os devidos. Então eu agradeço a Deus por essa conquista, amém? A paz do Senhor a todos. Em 10 anos de Semana da Conquista, eu devo dizer que é com muita alegria que eu conto essa bênção. A bênção de ver a banda todos os dias aqui na Shekinah. E não é apenas estar aqui, é estar cultuando, é estar dando glória a Deus, é estar tocando, é ficando até o final do culto. Nós temos muito a agradecer a Deus. Amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Amados, em 7 anos de Comunidade Bíblica Shekinah, 5 como obreiro, eu aprendi coisas espirituais da parte de Deus. E essa semana da conquista, Deus fez algo sobrenatural, algo que só Ele podia fazer. Além de Ele juntar a banda, os 7 dias da conquista, Ele fez o nosso querido irmão Ernesto permanecer até o final. Se você é meu irmão pentecostal, você vai sentir a presença de Deus no seu lugar. É tremendo, é algo maravilhoso. Ele está com vontade de chorar, eu sinto vontade de chorar. Mas meu irmão, creia, porque Deus é fiel. Se Ele permanecer até o final, pode ter certeza que a sua bênção já é garantida no nome de Deus. Está na igreja do Pai do Senhor. O shopping também é outra bênção que eu comprei. Vai me matar depois. Mas eu não podia deixar de agradecer também. Eu não tenho tantos anos assim, são 2 anos. Mas eu fiquei muito feliz em ver a banda. E eu Neto todos os dias aqui. Houve um dia que a gente pensou que ele não viria. Ele chamou ele no rádio. Vamos embora, Neto. Não vou, tô cansado. E aquilo a gente já se entristeceu dentro do carro. E quando a gente olhou pro lado, ele deu uma buzinadinha, ele já estava do nosso lado. Eu fiquei muito feliz com aquilo. A gente desceu, abriu a porta no meio do farol, começamos a gritar aleluia. E eu louvo a Deus por isso. E graças a Deus eu espero que seja assim todos os dias de culto. Pessoal da igreja, meu pai, Senhor. Eu não vou falar da banda, mas vou contar a bênção, contei outra bênção que eu tive essa semana. E vou agradecer a Deus por essa bênção e falar para os irmãos que essa semana a igreja foi tão linda, lotada, né? Deveria ser todos os dias assim. Mas vamos acreditar em Deus que eu tive a minha bênção essa semana, vocês vão ter a de vocês também. É só crer que Deus faz. Glória a Deus!
pode agradecer a Deus pela banda. Cunhadinho lindo aqui, me ligando. Bora, 6 horas, 7 horas. Eu, opa, vambora. É agora? Vamos agora. Não tem problema não. A Renata chegava assim, eles chegavam fazendo uma festa. A Renata chegava, nem olhava pro lado, sentava ali, arregalava o olho e ficava. Eu falava, ela tá bem? Tá bem. Então tem que agradecer, né? Podem trazer um copo de água pra você não ter nenhuma coisa assim, entendeu? Fica tranquilo, viu? Dá um lenço pra ele chorar. Deus te abençoe. Te amo, cunhadinho lindo. Pode vir. Outro cunhadinho falou pra mim que ele tá conosco, trabalhou até as 10 da noite. Aí, agora eu queria descobrir esse mistério. Se ele estivesse trabalhando até as 2, ele tinha feito a semana bem bonitinho aqui lindinho também. Mas como ele não pôde vir até sábado e trabalhou até as 10, ele tá aqui hoje, né, irmãos? Graças a Deus também, né? Tem que agradecer por todas as coisas, né? Despertam aqueles que dormem nas horas da vida, gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama de mulher do Senhor. Despertam aqueles que dormem nas horas da vida, gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Nossa juventude tem a força que os caros precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não nos dão. Isso está vivo.
quis fazer você parar. Ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em meio ao vento você pôs o teu joelho ao chão, pois o teu Deus do céu ouviu tua oração. Ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha, e a tua vida é fé de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das tuas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história. Acabou a condição. Ainda bem que o inimigo já caiu, está vencendo. Deus só estendeu a mão. Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Deus entrega o milagre em tua mão. Ainda bem que todos se te humilharam, estão vivos para ver Deus agindo em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o teu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Levanta a tua mão e adora Ele nesta noite. Ele já se faz presente aqui, adora Ele. Aleluia, Deus. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha, e a sua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é noite da vitória, religioso novo sua história. Acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu, e nesse vencedor Deus já estendeu a mão. Ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Deus entrega o milagre em tua mão. Ainda bem que todos se te humilharam, eu só vivo se for ver meu Deus agindo em meu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o teu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar é o profetismo, ele começa assim. Ainda bem que você avançou. Ainda bem você não murmurou. Ainda bem que teu amor, meu Deus, ouviu. Ainda bem que você não desistiu. Eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo. Hoje é festa, hoje é festa, hoje é festa. Hoje é. Carimbo já carimbou, aprovado. Então, meu irmão. Amém? Só fica atento aí. Diga pro seu irmão, ei. Não conversa comigo não, meu irmão. Meu negócio aqui é mandar glória. E receber vitória. Glória a Deus. Aleluia. Você vai sair no Facebook aí, ó. Aleluia. Vamos passar a palavra para o homem de Deus, amém? Glória a Deus. Ele está responsável de trazer o pãozinho quentinho do céu para a nossa
irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de grande alegria estar voltando a esta casa de oração. Eu adoro pregar aqui, né, irmão? Porque aqui o povo é pentecostal até o tutano. E quando eu venho aqui, eu já tenho certeza que o diabo mais uma vez vai apanhar de tanto glória misturada para dentro, né? Aleluia. Quando o pastor me liga, eu fico feliz. E nessa última vez que ele me ligou, eu estava meio ocupado e ele me ligou de novo. Vem. Eu falei, não dá, eu tenho que ir para outro lugar e consegui ligar lá, desmarcar lá, vim para cá da glória dos irmãos. Olha aí, salve glória. Está comigo, né? As cantoras Júlia Stephanie, a sua mãe Eliana, as duplas Júlia Stephanie, cantora oficial da Bala Parada de Taipas, canta direto no Ezequiel Pires, Bispo Paulo Moura, são as cantoras mais conhecidas da Zona Norte, né, irmão? Eu estive onde está, né? Ela nos acompanhando hoje e vão estar lá na Bala Parada de Taipas, dia 9, que vai estar pregando pastor Adeildo Costa, viu? Não é mentira, não é papo furado, amém? Os nossos irmãos que foram fazer agenda com ele, foram na casa dele sexta-feira, ficaram lá até 3 horas da manhã conversando, e ele vai vir mesmo, aleluia, pregar numa Bala Parada de Taipas, pastor Adeildo Costa, amém? Também fico feliz de estar comigo, o meu baterista, tocador, tudo, né, irmão? Meu obreiro, esse menino abençoado, evangelista Patrick. Você já veio aqui, Patrick? Pastor, pode convidar que esse menino quebra tudo na palavra, pensa, prega que é uma benção. Também a sua abençoada, sua amiga ali, a Kate, né? Está com ele também, que salve glória, amém? E vamos sem perda de tempo a palavra, né, irmão? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de segundo 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. O pastor mandou pregar uma palavra de conquista, ele não me deu tema, eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, amém? 1 Reis, capítulo de número 19. Graças a Deus, amém? No final a gente tem um DVD abençoado. Essa palavra que eu preguei aqui no congresso, irmão, quando Deus entra na batalha, mas não é gravado aqui, né? Foi gravado ali na vigília do missionário Ezequiel Pires. Pregamos ali, tivemos a honra de pregar antes do pastor Marcos Feliciano, pregando para 3.000 pessoas. Tá uma benção esse DVD com aquela mensagem. Você que quer ouvir ela de novo, gostou da mensagem, que eu sei que tem gente que gostou, compre, leve para casa, vai ser uma bênção, né? E no final tem os corinhos de fogo, amém? Nesse DVD. Tem o CD também, eu acho que você já tem, mas eu estou lançando um novo agora, tá? Que é o tema do CD, é Sai do Facebook. Depois eu vou cantar um corinho, Sai do Facebook aqui, vai ser só vitória. Amém? Segura o profeta, que esse ano eu vou segura o profeta, que esse ano eu vou aparecer lá na Eliana, irmão. Segura, falando do amor de Deus. O vídeo mais acessado, aleluia, você vai ver, vai ser forte. Eu vou chegar lá e ainda vou pregar para todo mundo naquele lugar. Amém? Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, amém? Eu vou ler o texto, aí a epígrafe do texto diz assim: Elias no Monte Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: faça-lhe os deuses como os te aprove, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de Ondiga, veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta. Repita comigo: e sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta. Mais uma vez: e sentou debaixo de um pé de zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Não sei se eu chamo o Patrick ou se eu deixo ele aqui mesmo. Eu vou deixar ele aqui mesmo, deixa o Patrick, aleluia, tocar a bateria no final e vai ser só vitória, amém? Mas antes de estar ministrando a palavra de Deus, catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: você está bonito hoje, irmão. Diga para o outro: você está cheiroso. Catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é a coisa mais linda que Jesus já fez. Agora você vai levantar o dedo de profeta, levanta aí o dedo de profeta, aponta
hein, irmão? Se ele olhou para você e deu um sorriso gostoso, é porque ele é pentecostal até o tucano e vai na glória até o final da mensagem. Mas se ele ficou olhando para aquela cara do general da tropa de choque, é porque ele está precisando receber um pouquinho da graça e da glória de Deus. Aperta o cinto, porque até o final dessa mensagem, Jesus vai chacoalhar a tua estrutura nesse lugar. Levanta a mão que acredita para adorar, porque hoje eu te cheio na glória. Eu vim para pregar, eu vou pregar, vem? Graças a Deus. Vamos lá, pode tocar, não pode dar lugar. Vai fazer no fundo musical. Se você não quiser, eu chamo o profeta Leão. Pode fazer, né? Bonito esse homem, né? Os olhos dele refletem na camisa do pastor Benê. Aleluia, só vitória. A Bíblia conta a história de um homem que fez história. Diga comigo, um homem que fez história. A Bíblia diz que Elias foi um homem que não foi conhecido só, aleluia, porque ele era escolhido por Deus, não. Era um homem que era conhecido pelo seu caráter. Era um homem que era conhecido como profeta que profetizava, aleluia, e a profecia acontecia. A Bíblia diz mais que Elias no original hebraico significa Jeová é o meu Deus. Por quê? Porque tudo quanto Elias fazia, ele colocava Deus na frente. Tudo quanto Elias ia fazer, ele orava a Deus primeiro. Tudo quanto Elias ia profetizar, ele tinha convicção daquilo que ele profetizava. E a Bíblia diz que não há outro profeta dentro da Bíblia como Elias, que tinha tamanha intimidade com Deus. Hoje estamos vivendo uma época em que os profetas conhecem a Deus de ouvir falar, mas nessa noite eu vim pregar para uma nova geração de profeta, aleluia, que só não vai conhecer a Deus de ouvir falar não, mas de andar junto com Ele, porque esse ano é ano de intimidade. Eu vim aqui para profetizar. Se você está comigo, joga a mão para cima, porque eu já vou dizer, esse ano é o ano que Deus, aleluia, vai levantar uma nova geração de pregadores que não precisa de disque profeta, que não precisa de ficar pedindo oração em igreja tal, igreja tal, não. Deus vai levantar uma nova geração que sabe caminhar com os teus próprios pés. E se essa geração está aqui, já levanta a mão para dar glória para Deus. Eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero ser parte dessa geração. Geração essa eleita. Geração essa que não se corrompe. Geração essa que não se vende. Geração essa que só não quer ministério, aleluia, somente para aparecer, não. Geração essa que glorifica a Deus. Geração essa que veio para salvar almas. Geração essa que veio para mudar a história desse país. E eu já quero profetizar que este ano o teu pai vai conhecer a Jesus, a tua mãe vai conhecer a Jesus, o teu irmão vai conhecer a Jesus, o dono da padaria vai conhecer a Jesus, o teu vizinho vai conhecer a Jesus, o mecânico vai conhecer a Jesus, o patrão vai conhecer a Jesus. Esse é o ano do milagre. Levanta a mão que está entendendo para glorificar. A Bíblia diz que Elias, ele marcou a sua época. E podemos ver dentro da Bíblia Sagrada que todas as vezes que Israel passa por dificuldade, eles lembram do profeta Elias. Todas as vezes que Israel passa por apuros, eles lembram do profeta Elias. Hoje em dia está muito diferente. Conhecemos e temos lembranças de profeta, aleluia, que uma certa feita fizeram história, mas em outra, aleluia, certa feita queimou, aleluia, o nome do Evangelho, estragou o nome do Evangelho, aleluia. Dia ele está na igreja, dia ele está no forró, dia ele está na igreja, dia ele está no samba, dia ele está na igreja, dia ele está na balada, dia ele está dando glória, dia ele está falando palavrão, dia ele está glorificando, dia ele está falando mal do irmão. Mas hoje não, hoje tem um povo diferente que vai ouvir a palavra e vai mudar o seu caráter hoje aqui nesse lugar. Levanta a mão só quem quer conquistar o impossível aqui. Deixa eu ver quem quer conquistar o impossível aqui nessa noite. A Bíblia diz que Elias agora, somente um dos moradores, aleluia, e habitantes de uma cidade chamada Gileade, apenas um anônimo, apenas alguém, aleluia, que uma outra hora ninguém conhecia, apenas alguém que morava, aleluia, numa esquininha qualquer, alguém, aleluia, que morava numa casa simples, alguém, aleluia, que as pessoas olhavam,
irmãos? Mas a Bíblia diz que ele marcou história. Diga assim para o seu irmão: está na hora de você parar de ir pelos ouvidos dos outros. Diga: está na hora de você começar a acreditar naquilo que Deus colocou na tua mão. Deus não precisa de profeta A, Deus não precisa de profeta B para mudar o curso da tua história. Deus não precisa vir um profeta lá do Manaus profetizar a tua vida para a tua história mudar. Está na hora de você começar a usar aquilo que Deus te deu. Você sabe por que Elias era conhecido? Porque ele usava aquilo que Deus deu para ele com autoridade. Está cheio de profeta frouxo. Deus manda ele pregar e não quer. Deus manda ele cantar e não quer. Deus manda ele dirigir o culto e não quer. Mas hoje o negócio é diferente. Deus autorou um chamado na tua vida e vai te colocar como cabeça. Levanta a mão quem está entendendo para glorificar. E a Bíblia diz agora que Elias aparece para Acabe. Acabe, aleluia, era da mesa real. Acabe era da descendência de Saul. E quem era da descendência de Saul conhecia, aleluia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que Acabe, nessa certa feita, estava envolvido na prostituição de Jezabel. Jezabel era uma mulher típica daquela época que gostava de sair com um e com o outro. E dessa vez ela havia armado o laço para Acabe. Elias, como era profeta, antes mesmo de Deus mandar ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. E a Bíblia diz que agora Elias vai chamar a atenção de Acabe. O que me chama a atenção é que quando Elias vai dizer para Acabe que Acabe estava errado, Acabe, aleluia, fecha a cara. Acabe ignora a palavra de Elias. Acabe olha feio para Elias e diz que Elias estava ficando louco. Está cheio de crente assim. Você já pregou a palavra para ele lá na tua casa. Você já falou do amor de Deus para ele lá. Já disse que Deus tinha uma grande obra, mas ele te ignorou. Não se preocupa não. Deus vai preparar uma hora, o momento certo. O sol vai passar lá e o nome de Jesus vai ser glorificado. Levanta a mão quem está entendendo. Deus prepara uma situação para alertar Acabe, mas Acabe não queria ouvir aquilo que Elias queria falar. E a Bíblia diz agora que Elias ficou triste sim, porque Acabe não queria ouvir aquilo. Mas agora Deus dá uma estratégia para Elias. Aleluia. Elias disse: eu vou orar e não vai haver chuva em Israel. Mas mesmo assim Acabe olha para a cara de Elias e diz que o profeta está ficando louco. Isso é coisa do tempo. Vai chover porque as nuvens estão fechando. O profeta ora, a chuva cessa. Mas mesmo assim Acabe, aleluia, não queria saber daquilo que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz que o tempo passa e Elias agora, aleluia, estava sem fazer nada. E Deus chama a atenção, aleluia, de Elias e diz: olha Elias, lembra o que Acabe fez contigo? Elias, eu lembro. Ele fez chacota, fez. Ele não ligou para aquilo que você está falando, não ligou. Não se preocupa não, hoje eu vou te dar uma nova estratégia, Elias. Bate na mão do irmão que está do seu lado e diga: se prepara, esse é o ano da conquista e Deus vai te dar uma nova estratégia aqui nesse lugar. Diga para ele: é uma nova estratégia. A Bíblia diz que Elias agora, aleluia, disse: Deus, qual é a estratégia? Faz o seguinte, diga para Elias que nós vamos fazer uma vigília. A vigília vai ser lá no Monte Carmelo. Aleluia, divulga, chama toda a cidade. É como se lembro fosse hoje, para fazer uma vigília. E uma vigília grande tem que divulgar. Solta no Facebook o cartaz. Toma os cartazes na estação de trem, nos montes. Entrega nas igrejas carta. Sai correndo por aí. Solta na rádio. Avisa todo o povão e manda todo mundo ir lá para o Monte Carmelo. A Bíblia diz agora que Elias chama seu moço. E agora diz para o seu moço: olha, vai lá, avisa todo mundo que vai ter uma vigília. Diga que vai ser lá no Monte Carmelo, mas vai ser um combate entre eu e Acabe. Avisa todo mundo e manda todo mundo ir para lá. O seu moço vai avisar, aleluia, todo mundo. E tem horas que nós não queremos ficar sozinhos no meio da prova. E a Bíblia diz agora que quando o seu moço volta e havia decidido que havia falado para todo mundo, aleluia, Deus manda ele pegar o seu moço e dizer: fica aqui porque agora eu vou sozinho. Tem gente que não está entendendo porque está sozinho no meio da batalha. Tem gente que não está entendendo porque todo mundo te abandonou. Mas tem hora que Deus, aleluia, manda a gente deixar os
os outros de lado e seguir com a nossa própria vara. Está doendo, tá dentro do coração. Mas Deus está dizendo, eu quero te usar, eu quero te mostrar que eu estou contigo. Me lembra uma certa feita, quando Davi, aleluia, foi derrotar o gigante. A Bíblia diz agora, aqui Saul se preocupou, porque Saul sabia que Davi ia vencer a batalha de qualquer jeito. A Bíblia diz agora, aleluia, que Saul disse no seu coração, peraí, eu vou dar a minha armadura para Davi, porque se Davi vencer a batalha com a minha armadura, eu vou poder dizer que Davi só venceu a batalha porque tinha um pouquinho de mim. Tem gente que Deus já deu estratégia para ele e ele está quebrando a cara ainda, mas Davi não. Deus mandou ele pegar 5 pedras, ele pegou, ainda que para a ótica humana era impossível vencer a batalha, mas é aquilo que Deus havia dado para ele. Está na hora de você usar aquilo que Deus te deu, está na hora de você usar aquilo que Deus colocou na tua mão. Que a conquista, usa o que Deus colocou na tua mão. Que a vitória, usa o que Deus colocou na tua mão. Que a mudança de história, usa aquilo que Deus colocou na tua mão. Olha meu irmão, que seu lado, o que Deus colocou na tua mão, irmão? Porque está com medo, irmão. O que me chama a atenção é que Davi não ligou para o que os outros iam falar. Porque hoje assim, se eu usar aquilo que Deus me deu, o povo vão olhar para mim estranho, vão me colocar como excluído. Não se preocupa não, você pode estar caído agora, você pode, aleluia, não ter reconhecido agora, alguém não pode reconhecer que você é profeta agora, mas aquilo que você plantou hoje vai florescer amanhã, vai florescer amanhã. A Bíblia diz que Elias agora, com toda a tua autoridade, tremendo na base, porque Elias era profeta. Elias tinha intimidade com Deus, mas até quem tem intimidade com Deus também tem medo. Tem hora que eu faço vigília daquele tamanho, eu fico com medo, irmão. O que eu vou falar? As pernas tremem. Será que eu vou conseguir pagar tudo? Mas no final dá tudo certo. No final, aleluia, Deus sempre põe um voo no final e diga, vai sorrindo, meu filho, porque mais uma obra foi completada. Está na hora de parar de ser frouxo. Está na hora de parar, irmão, aleluia, de ignorar aquilo que Deus te deu. Está na hora de abraçar o milagre e seguir em frente, porque é ano de vitória. Levanta a mão, quem está entendendo para adorar. Diga assim no seu irmão, está na hora de abraçar o milagre. Para com esse negócio de ficar quebrando a cara, de ficar desistindo daquilo que Deus colocou na tua mão. Diga, antigamente você podia parar, mas hoje não, hoje você tem chamado. Deixa eu ver quem tem chamado aqui, deixa eu ver quem tem chamado de Deus, deixa eu ver. Quem tem chamado não para, quem tem chamado não desiste, quem tem chamado não olha para trás, quem tem chamado fofoca nenhuma para ele, quem tem chamado não olha nenhum para ele, quem tem chamado não acuda nenhuma, pega nele, porque ele tem chamado. Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem. A janela do céu já se abriu aqui nesse lugar. Uma resposta de vitória Ele vai te dar. Sabe o que Deus disse para mim hoje aqui? Que tem ferramenta nova para você. Deus está trocando essa espada velha, Deus está trocando esse escudo velho, esse capacete velho, esse sapato velho, está colocando uma armadura nova. Você até pensou em parar, mas Deus disse, não é hora de parar. A batalha não é sua, a peleja não é tua, mas tem armadura nova para você prosseguir aqui hoje. A Bíblia diz que Elias então vai para o Monte Carmelo. Penso eu que no meio do caminho ele estava já dizendo, será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Está igual aqueles crentes quando vai arrumar emprego. Mas será que a entrevista vai passar? Mas será que está cheio de crentes? Sei lá, hoje em dia, antigamente não. Eu vou em nome de Jesus, vai dar certo. Hoje não. Está cheio de será. Mas será que eu vou conseguir casar? Mas será que eu vou conseguir comprar aquilo que eu estou almejando? Mas será que eu vou conseguir?
Antigamente você podia até falar isso, mas hoje não, hoje você tem chamado. E quem tem chamado não volta para trás. A Bíblia diz que Elias agora ele vai para o Monte Carmelo, evangelista Patrick, conferencista internacional. E quando ele vai subir ao Monte Carmelo, ele havia convocado os 850 profetas de Baal. 400 de um lado e 400 de um outro. Quando ele sobe agora, a peleja estava para ser tremenda. Mas Elias tinha alguma coisa de diferente com ele. E quando Elias sobe ao Monte Carmelo, que ele se depara com aquele povo, a perna de Elias começa a tremer. E Deus agora dá mais uma estratégia, porque o que não vai faltar é estratégia de Deus nesse ano de 2013. O que não vai faltar é porta de escape de Deus nesse ano de 2013. O que não vai faltar é resposta de Deus nesse ano de 2013. O que não vai faltar é visão de águia que Deus vai dar para o profeta nesse ano de 2013. Elias agora, quando olha para aquela situação, a multidão de um lado, Elias sozinho de outro, Deus agora fala no ouvido de Elias: faz o seguinte, Elias, dá oportunidade para eles clamar o Deus deles primeiro, e depois você clama a mim. Elias agora conversa com Acabe e diz: olha, a tua oportunidade vai ser dada, clame ao teu Deus aí, e depois, aleluia, a minha vez. Acabe agora começa a clamar ao Deus dele, e todos os profetas de Baal, eles clamam Baal, clamam Astarote, clamam Azera, mas nada de milagre nenhum acontecer da parte deles. Quem sabe, aleluia, o Deus deles estava dando rolê. Quem sabe, aleluia, os Deus deles estavam tirando uma férias. Quem sabe estava no cinema, quem sabe estava passeando. Mas a minha Bíblia diz que não tosqueleja e nem dorme o guarda de Israel. O teu Deus, o meu Deus, aleluia, até quando você está dormindo, ele está trabalhando por mim e está trabalhando por ti. O Deus dele pode mas o meu Deus, o teu Deus não falha. A oportunidade deles foi dada. Elias olha com aquela cara de profeta que já sabia o que vai acontecer, porque profeta que está ligado é assim, irmão. Aleluia. Tem prova, tem calúnia, tem, mas ele já sabe o que vai acontecer no final de tudo. Sabe por quê? Porque ele é profeta, porque ele tem intimidade com Deus, porque ele fala com Deus. Deixa eu ver quem fala com Deus aqui. Deixa eu ver quem busca a presença de Deus. Diz que agora o empresário Eliane, já profetizei que Eliane vai ser empresário. Ele olha com aquela cara de profeta, né, irmão? Agora chegou a minha vez de clamar. Só que o profeta que é profeta, antes de clamar, ele dá o sermão, né, irmão? O profeta gosta de aparecer. Primeiro ele faz aquela pregação. Diga ao seu irmão, a oportunidade deles foi dada, irmão. Mas hoje é ano de 2013, diga para ele: agora é a nossa vez de clamar. clama, o milagre acontece. Quando você clama, a resposta chega. Quando você clama, algo sobrenatural acontece. E Elias clama. A oportunidade foi dada. Mas os profetas de Baal nada conseguiram fazer.
Diga para o seu irmão, a partir de hoje, ninguém vai conseguir impedir aquilo que o meu Deus tem para você. Só quem entendeu está dando glória. Só quem entendeu está dando aleluia. Ele está aqui. Bem baixinho. Ele está aqui. Ele vai te tocar. O teu milagre nessa noite ele vai chegar. Ele está aqui. Ele vai te tocar. Essa enfermidade ele vai curar. É um negócio tão forte aqui hoje, não dá nem vontade de parar de pregar. E a Bíblia diz que Elias agora, por sua vez, ele entrega a mensagem. Ele clama ao Deus dele. O fogo consome o holocausto. E mais uma vez Elias prega. E aí, vai se converter ou não? Mas ninguém quis ouvir aquilo que Deus havia mandado. Elias agora começa a decepar os profetas na espada. Porque naquela época era assim. Hoje não, hoje os crentes fazem o que quer. Hoje os crentes estão do jeito que quer. Mas naquela hora, se tivesse desconcertado, naquela época passava a espada na cabeça logo. Diga ao seu irmão, toma cuidado, irmão. Para essa época não voltar. Porque o que vai ter de cabeça de crente pendurada nos postes aí não é. Ô irmão, é palavra de conquista, misericórdia. Aí pastor Elias começa a meter a espada em todo mundo. Quem fica sabendo? Jezabel. Jezabel, quando soube da notícia, ficou furiosa. E a ordem foi dada: manda matar Elias assim como ele matou os meus profetas. Elias, quando ouve a notícia, irmão, pergunte para mim, Elias era profeta? Era. Elias tinha unção? Tinha. Elias orava toda hora? Orava. Mas naquela hora Elias, ó, catou as trouxinhas, as malinhas, jogou nas costas e sacou. Foi pro deserto. Deserto não tem água. Deserto não tem sombra. Deserto não tem nada. Diga, deserto não tem água. Deserto não tem sombra. Deserto não tem nada. Elias começa a andar. E chega uma hora no deserto que você anda tanto, irmão, que parece que os passos vai ficando pesado. Quem já subiu o morro, né, irmão? Quem já andou bastante sabe que as pernas começam a pesar. E as pernas de Elias começam a pesar. Elias já estava andando assim, irmão, a boca seca. Ele já estava andando, parece que já estava morrendo, irmão. Aí de repente ele vê uma miragem, porque no deserto você vê um monte de coisa. E Elias olha, Elias olha, não é possível, eu estou ficando louco. Elias encontra um pé de zimbro, diga um pé de zimbro. Quem sabe o que é zimbro, diga agora. Mas a história agora é que o pé de zimbro nasce no lugar errado. No lugar errado para Elias, porque para Deus era um milagre que Deus estava preparando. Não se preocupe quando o milagre chegar. Você vai pensar até que é para a pessoa errada, mas não é não. É Deus que está mandando a providência do céu. Quando Elias olha o pé de zimbro, ele fala, eu estou ficando louco. Não tem sombra, não tem nada para me descansar. Ele correu para debaixo do pé de zimbro, irmão, e foi descansar. Ele sentou, vou ficar que nem doido, que agora ele sentou debaixo do pé de zimbro. Elias tomando aquela sombra debaixo de Elias.
Tomando aquela sombra debaixo do pé de zimbro. Só que tem mais, irmão, uma coisa. Aquele pé de zimbro não era só uma sombra. Eu sei que era uma providência de Deus na vida de Elias. Mas quando Elias ele abre o olho e olha para cima, ele vê aquela plantinha roxa que nem eu estou vendo aqui. E a história conta, segundo a biologia botânica, que o pé de zimbro era uma plantinha roxa. Parecia um arbusto de uva. Já viu aquele arbusto de uva que ele fica pendurado nos lugares? Quando Elias olha para cima, ele lembra daquela planta, que aquela planta servia para alguma coisa. Segundo a biologia botânica, o estudo das plantas, o pé de zimbro era uma planta natural que servia para curar bronquite, gastrite, aumentava o metabolismo e tirava as dores musculares. O que você quer dizer com isso, profeta Johnny? Quando Elias ele olha para cima, ele lembra que aquilo poderia curar. O profeta havia matado 850 pessoas. Ele estava só um pó acabado, não aguentava mais andar. Mas naquela hora e naquele momento e naquela época, Deus já estava mandando para o profeta um Dorflex natural do céu. Quando o profeta olha para cima, aleluia, ele lembra que se ele mastigasse aquele suco e chupasse o suco daquela planta, aleluia, ia ter um efeito na hora instantâneo. É que nem o boldo quando você mastiga ele e chupa aquela água ruim, na hora a dor de estômago vai embora. Naquela hora e naquele momento, a dor muscular do profeta saiu. O profeta começou a criar força. Mas todo remédio para dor, ele tem um efeito. Qual é o efeito de um remédio para dor? Qual? Pode começar a continuar tocando. Quando Elias, aleluia, ia se levantar, que o negócio estava bom, ele pega no sono. Aí eu entendi porque Elias pegou no sono. Porque o remédio fez Elias dormir. Elias dorme. Engraçado é que mesmo na prova, é engraçado que mesmo fugindo daquilo que Deus tinha para Elias, Deus ainda estava cuidando dele. Não vai ser diferente esse ano. Não adianta você fugir. Não adianta você se esconder. Mesmo você se escondendo, Deus tem milagre e ainda cuida de ti. Levanta a mão, quem está entendendo? Deus vai cuidar de você. Diga para você, irmão, vai aparecer coisa da onde não tem. Vai ligar gente que nunca te ligou. Vai chegar documento na tua mão que você nunca assinou. Diga para ele, tu vai pisar em lugar que é onde você nunca pisou. Porque esse ano é ano de conquista. Levanta a mão para você está preparado, irmão? Para você pisar onde você nunca pisou? Cara de bravo, né? Já falei isso aqui. Você está preparado, irmão? Irmão, esse ano que passou foi só luta, muito choro. Você não entendeu nada, mas Deus está te dando estrutura para você suportar o peso da glória que Deus está mandando esse ano de 2013. Vocês pisarem em lugar que vocês nunca pisou, porque aonde vocês pisaram, vocês acham que são grandes. Imagina quando tu pisar num lugar que Deus está preparando, vai ser no meio deste ano de 2013. Levanta a mão que ele está entendendo. Deus disse para mim, diga para ele, aleluia, que estou abrindo mais 2 portas em 2 estados diferentes. Deus disse, ainda mais, se prepara, estou mandando um molho de chave na tua mão. Não se preocupa não, porque eu estou no controle. Ainda que você não entenda, eu te chamei para viajar para lá e para cá. Se prepara, não vai ter tempo de ficar em São Paulo. As portas vão se abrir. Se preocupa não, você não vai viajar mais de carro. Eu só vejo ele no avião, para lá e para cá. A saudade vai ser tanta desse homem, meu Deus. Mas não se preocupa não. Aleluia. Deus está levantando novos líderes aqui nesse lugar. Aleluia. Deus está estruturando novos líderes aqui nesse lugar. Esse é o ano de Deus levantar missionário, profeta, cantor, pregador, levita. Aleluia, pastor. Você está pronto para receber?
som que está vindo aí forte. Diga, não adianta você balançar a cabeça e dizer que não está pronto, porque a unção vai vir. A unção vai chegar. E se a unção descer, Deus vai te dar capacidade para suportar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está aqui e vai te levantar. A Bíblia diz que Elias acorda, ele dorme. E até dormindo Deus cuida do profeta. Diga para o seu irmão, vai lá naquela loja lá, como é que é o nome daquela loja lá? Do colchão novo lá, como é que é? Que o homem senta e o suco não derrama, qual é o nome? Vai na Kingstar, diga para ele. Compra um colchão novo, compra um travesseiro fofinho, e esse ano vai dormir tranquilo. Porque Deus vai cumprir promessa por promessa na tua vida. Eita, Jesus é forte. Vou falar até para ele dar uma comissão para mim, né? Não estou divulgando, olha aí. Eita, no travesseiro fofinho. Joga aquele bom ar, né, irmão? Para espantar o fedor. Coloca aquele airpique, né? Meu Deus, chique, coisa de gente chique. Se não der jeito, passa um repelente. Vai dormir tranquilo. Seu irmão, vai dormir tranquilo aí. Deixa de ser besta, diga para ele, deixa de ser besta. Deixa de ser bobo, diga para ele. A história conta que Elias, ele dorme. Elias acorda, assustado. Quando ele olha para o lado, tinha o quê? Pão quentinho na brasa e água fresquinha para o profeta. Como o crente não gosta de comer nada, né, irmão? Meu Deus. O profeta come. Ele come tanto que dá sono. Você já viu, né, não? Depois do almoço, ele come, dá um sono. O profeta dorme, ronca, paga, igual as revelas. Quando ele acorda, ele vê que tinha mais um pouquinho de pão e comida. Ele come mais um pouquinho, porque crente gosta de comer. Não me convida para comer lasanha na sua casa, não vai sobrar nada. Aleluia, só vitória. O profeta come, aleluia, e bebe. E depois que ele come e bebe a água, a Bíblia conta que com aquela comida ele anda 40 dias. Está cheio de profeta desnutrido dentro da igreja. Mas esse ano de 2013 vai ser diferente. Você vai comer, a comida vai te saciar e vai te fortalecer por muitos dias. Quando a prova vir, você vai lembrar: Elias não parou, eu também não vou parar, porque Deus é Deus. Elias comeu e continuou andando. Continuou fugindo. Diga, continuou. Quem está gostando da mensagem, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Tá forte, né? Quem quer que eu continue, dá um sorriso com grade. Elias agora, pastor Benê. As irmãs estão gostando. Leva meu CD que você vai rir muito em casa, meu Deus. Elias agora, ele foge e chega a um monte chamado Horebe. Diga comigo, Horebe. Diga que nome esquisito. Diga, mas deu um significado forte. Olha para o irmão casado, quer saber o que é, irmão? Vou te contar. Elias, depois que ele chega no Monte Horebe, ele vê o quê? Uma caverna. Quando ele vê aquela caverna, ele já faz amizade com ela. Porque tá cheio de crente assim dentro da igreja, né? É só provinha vinha, ele já faz amizade com a caverna. E na caverna dele tem Big Brother, Fazenda, Salve Jorge. Fiz o corinho do Salve Jorge, irmão. Segura, que eu vou soltar tudinho. Ai, Jesus. É Salve Jorge. O que mais? Tem gente que assiste a novela e não sabe o significado. Fica lá que nem um beijo. Na novela ele chora, ele se emociona, ele pula de cambalhota, ponta da cabeça. A palavra está sendo pregada, ele já está. Eu digo aqui não, irmão, aqui só tem crente pentecostal. Deixa eu ver. Elias chega no Monte Horebe, faz amizade com a caverna. Estou terminando. Que hora que é para me acabar? Não me deram horário?
fazer vigília aqui hoje. É 10 horas já, pastor? Já é? É 10 horas? 9 horas? Bênção. Prometo que eu não vou sair da meia-noite, tá bom, irmão? Tô brincando, tô terminando. Elias! Ele faz igual o urso no inverno. Faz amizade com a caverna. Só sai de lá, né, irmão? Depois do inverno. Elias entra lá e diz: eu sei que Deus mandou pão. Eu sei que Deus mandou água. Tá cheio de crente assim, né? Eu sei que Deus fez isso. Eu sei que Deus fez aquilo. Eu sei que Deus operou, abriu a porta, mas dessa vez não dá. Elias, eu sei que Deus mandou pão. Eu sei que o Senhor mandou Dorflex natural. Eu sei que o Senhor mandou água fresquinha. Eu sei que o Senhor me ajudou a descer o fogo do céu, a chuva parou. Mas para mim basta. Eu vou ficar aqui, Jesus. Tá cheio de crente assim, né, irmão? Ele se conquistou com as conquistas que ele já teve na vida dele. Ele está contentado, para ele está bom, pastor. E eu vim falar aqui hoje e pregar sobre, dentro dessa mensagem que vai ser assim, ó: não se contentando com as conquistas. Quem quer saber o porquê, diga glória a Deus. Porque eu quero mais. Ele não entendeu se ele tinha dado glória. Eu quero mais, deixa eu ver mais. Elias agora ele tenta se contentar com aquilo que já tinha acontecido. Ele diz: basta, para mim não dá mais. Só que você quebrou a cara hoje aqui, porque você está no Monte Horebe. Diga assim: você está no Monte Horebe. E ainda que você queira parar, e ainda que você queira desistir, e ainda que você ache que está bom as conquistas que você já teve, você quebrou a cara. Sabe por quê? Você está no Monte Horebe. Sabe aonde? No lugar da manifestação de Deus. Ele entendeu se ele tinha dado glória. Se você está no lugar da manifestação de Deus, ainda tem mais conquista para receber. Levanta a mão, quem vai ganhar. Levanta a mão e glorifica de pé. Levanta a mão, glorifica de pé, glorifica de pé. Glorifica de pé, glorifica de pé. Glorifique de pé. Porque tem conquista para você hoje. E aqui que eu quero encerrar essa palavra. Diga para você, irmão, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Porque esse Porque é o ano da virada. é o ano da virada. Vem pra cá, Patrick. Vem pra cá lá. Pede licença para abençoar aqui. Para você dar lugar ali. Vem pra cá. Diga para você, irmão, esse ano é o ano da virada. Que tom? Qualquer um, irmão, que der aí. Olha aí, já deu. Já viu o cantor que não sabe o tom? É meio doido, né, irmão? Fala para você, mas esse é o ano da virada. Canta assim comigo. Esse é o ano da virada. 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 Vai! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Baixinha só. Quem te viu devendo vai te repagar. Quem te viu de bicicleta
Baixinho. Diga comigo assim. Baixinho, baixinho, baixinho. Diga você, mano, baixinho instrumento. Diga baixinho instrumento, mas você vai agora. Eu vou cantar e você vai responder. Você vai responder assim comigo. Ninguém vai tirar. Amém? Eu vou cantar e você responde. Ninguém vai tirar. Amém? Aquela casa que eu te dei. O casamento que eu te dei. O emprego novo que eu te dei. Essa unção que eu te dei. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Tudo aquilo que eu te dei. Baixe. Essa casa nova. Esse carro novo. Essa unção. Esse pastor lindão. Essa igreja abençoada. Esse corpo de obreiro. O pregador muito doidinho. Essa chamada que eu te dei. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Tudo aquilo que eu te dei. Ninguém vai tirar. 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 Tudo aquilo que eu tenho. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Tudo aquilo que eu tenho. Esta, minha vitória chegou. Esta, tua vitória chegou. Esta, minha vitória chegou. Esta, tua vitória chegou. Oh, pega esse malote. A tua vitória hoje vai chegar de carro forte. Pega esse malote. A tua vitória hoje vai chegar de malote. Pega esse malote. Tua bênção hoje vai chegar, meu Deus. Agora pega esse malote. Agora pega, meu Deus. O teu milagre vai virar notícia. Capa de jornal, capa de revista. O teu milagre vai virar notícia. Capa de jornal, capa de revista. Agora pega esse malote. Agora pega esse malote. Vai. Essa música nova tá no CD novo. Sai do Facebook. Ai, Jesus. Eu vou cantar assim, ó. Ele vai arrumar aqui, vai. Continua a guitarrinha bem baixinho. Oh, aleluia, Deus. Deixa ele arrumar ali, né? Sim, Jesus. Esse baterista é doidinho. Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha. Tem aguinha aqui? Quem tá gostando, diga glória a Deus. Tem água, pastor? Minha garganta secou. A minha garganta já secou. Cadê a guitarrinha? Ó, bonitão morando, não, velho. É assim, ó. Levante agora do sofá e tome uma atitude. Deus quer que você mude. Todo dia, toda hora, ele não sai do Facebook. Deus quer que você mude. Tome uma atitude, vai. Tome uma atitude. Deus
Meu Deus, assim ó, bem baixinho. Cada pisada que tu dá, o diabo cai. Cada pisada que tu dá, a macumba cai. Cada pisada que tu dá, a feitiçaria sai. Cada pisada que tu dá, a bomba assim. Eu fui cantar numa igreja e cheguei lá, eu tava no meio dos cantores, mas só tinha cantor esquisito. Tinha uns cantores que viravam a mão, tinha uns cantores meio esquisitos, calcinha apertadinha. Falei, o que tá acontecendo aqui? Aí Deus mandou a revelação. Deus mandou a revelação. Eu escrevi esse coelho novo aí. Vamos lançar. É assim. Eu vou cantar, viu? Servir a Deus está ficando complicado. Até os homens estão ficando afeminados. E as mulheres com roupa de barão. Bebê ralado, se você não entra não. Se você não entra, o povo de hoje em dia perdeu a seriedade. Jogou tudo pro alto, vive na carnalidade. O jovem não se fala mais em casamento. Dá uma saidinha, é a onda do momento. O jeito não é dar uma saída com você. O jeito não é dar uma saída com você. O jeito é para você se converter. Essa é nova também. É mais ou menos assim para me encerrar. É assim, ó. Diz que é do manto, diz que é de peleja, mas tá fazendo até fofoca na igreja. Diz que é do manto, diz que é de oração, mas abre a boca pra falar do meu irmão. Diz que é do manto, diz que é de mistério, mas tá envolvido no pecado de adultério. Diz que é do manto, diz que é pregador, mas não respeita a palavra do pastor. Não aguento mais, irmão. Eu vou desmaiar aqui. Eu vou pregar amanhã, prego terça, quarta, quinta. Segura o profeta. Preguei hoje, preguei sexta. Eu sei. Só me chamando pra comer uma pizza agora, meu Deus, ó. Aí eu vou, hein? É forte, né? Vamos cantar do celular pra encerrar? Levanta o celular. Oi? Ah, é que acho que ele não sabe o ritmo, entendeu? E eu não lembro a letra que eu tô gravando no estúdio, mas vamos ver será que eu consigo? Eu não vou conseguir lembrar, vou cantar só um pedacinho. E não tem tititi, e não tem salve Jorge. Vem adorar a Deus, o Deus que tudo pode. E não tem tititi, e não tem salve Jorge. Vem adorar a Deus, o Deus que tudo pode. Meu Deus te incomodou, tu saiu do teu lar. Tua vitória nessa noite acabou de chegar. Meu Deus te incomodou, tu saiu do teu lar. Desligou a televisão e veio adorar. Vou cantar a última, que eu não cantei inteira, não. Vou sair do esquenta, vou sair do esquenta. Todo domingo à tarde, irmão, ninguém aguenta. Vou sair do esquenta, vou sair do esquenta. Todo domingo à tarde, irmão, ninguém aguenta. E não tem mais família, e nem Globo Repórter. Vem adorar a Deus, o Deus que tudo pode. E não tem grande fome.
celular. Tua vitória agora hoje vai chegar. Eu esqueci, eu tô olhando pro pastor. Vamos lá, vai. É assim, vamos lá. Levante agora o teu celular. Essa semana ele vai tocar. Tua vitória ela vai chegar. Prepara, o novo dia só de graça. É na hora, vamos ver se sai. Prepara um bolo, um café, prepara um tocha, prepara um pouco de manteiga, prepara o dali, prepara tudo que eu vou lá. Comer bobeijo pode, ali na beira, do céu vai sair na hora, sai na hora. Isso aqui saiu na hora, por isso que não tem. Quem gostou de agora, viu? Saiu na hora, você viu? Saiu na hora, né? Prepara o Dolly, eita, Dolly não, Coca-Cola, né? Refrigerante disse. Pode se acertar que eu vou encerrar. Sai do DVD? Pode filmar e mandar pra Globo. Ô, glória. Manda pra lá. O meu vídeo do Facebook tá 7 dias no YouTube, eu acho. Já tem 1.290 acessos. Então entra lá, compartilha, irmão. Manda pra todo mundo, tá lá. Tá ev.johnny Filho do Fogo. Como não saiu o CD, ainda tá no, já foi gravado no estúdio, tem até batidinha, viu? Né? Você pode pôr no YouTube Capture, né, que fala que é um programa que você abaixa para MP3 e colocar no celular e divulgar aí essa bênção que Deus me deu, hein? Tá bom? Estamos gravando o estúdio novo CD, vai sair agora com batidinho e tudo. Mas por enquanto ainda estamos com esse aqui, né? Esse, pode falar o preço, né? Esse custa apenas R$10 e aquele que é uma faixa direta, que está me ajudando a pagar o outro CD que está saindo, tá? Aqui tem quanto foi que tu ganhou para falar mal de mim, Shopping Center, ano da virada, da Mira não te quer, ninguém vai tirar, vovô Glória, Penina vai ver. Tem um monte de corinho, né, irmão? Nem que não tem só metade dos corinhos aqui, tem mais de 50 corinhos. Então aqui não tem 50 não, falando que nós cantamos, né? Mais de 50 corinhos, aqui tem os corinhos aqui abençoados. Você vai levar? Vai me ajudar, tá bom? A continuar fazendo a obra, tá, irmão? E tem um DVD de mensagem. Essa mensagem eu preguei essa mensagem aqui, que é quando Deus entra na batalha, que eu falo de Josafá. Quem ouviu eu pregando essa mensagem aqui? Só ele, irmão, tinha tanta gente aqui, não acredito. Mas essa mensagem é muito boa. Se você achou essa boa, então se eu ouvir essa aqui, você vai dar risada, que é bom demais. Pregando para 3.000 pessoas na vigília do missionário Ezequiel Pires. Você nunca viu a vigília do missionário Ezequiel Pires? Você vai ouvir que eu preguei depois do pastor Marco desse ano. Tá uma bênção. Alguém vai estar ali fora. Você comprando, você me ajuda a fazer a obra de Deus. Quero agradecer ao pastor Benê, a sua esposa, a toda a comitiva de obreiro e a igreja de comunidade evangélica Shekinah. Quem quer que eu volte, diga glória a Deus. Graças a Deus. E dia 9 do mês que vem, dia 9, diga dia 9 do mês que vem, mega vigília, abala a parada de carnes. Quem já ouviu falar de pastor Adeildo Costa? Não são muitos, né? É o ex-mendigo. Coloca lá no YouTube, pastor Adeildo Costa, pregando para mais de 400.000 pessoas, muita gente. O homem prega demais, o testemunho dele é forte. Comia lixo lá na Conde Sargeda lá. Comia marmita cuspida, hoje é um dos maiores pregadores dessa nação, igualado a Marcos Feliciano. Ele é pregador oficial dos Gideões, missionários da última hora, vai estar pregando na nossa vigília, amém? Deus abençoe, muito obrigado por passar. Para você em nome de Jesus. Amém, minha mãe? Amém. Já entregou lá para o sobreiro? Quem já pegou a marca, não pega de novo não. Só quem não pegou, você vai levar, vai ficar 3 meses na tua casa. Quantos meses? Coloca o nome das pessoas aqui dentro. Só que a maioria está desmontada. Você monta ela lá na tua casa, coloca o nome das pessoas e deixa lá. Nós vamos estar marcando um culto especial aqui no domingo. E ele vai voltar nesse culto aqui depois de 2 meses. Aleluia. E você vai ver o milagre de Deus. Amém, meu amado? Amém. Passa lá com as bandeirinhas, também já passa a casaca lá. Dá lá pro povo, vai lá. Distribui, já pode ajudar isso, senão você demora muito. Vamos lá, rapidinho.
Glória a Deus. Quando você escolheu lá para mais um, né? Sim ou não? Levanta a mão que vai pegar a arca aí, levanta a mão. Vai lá, levanta lá. Não, você não. Senhor, Deus, nessa vez que eu faço assim, amém? Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, mais uma vez, para saber a nossa Deus. Aleluia.
estamos indo embora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também quem vai ajudar o nome de Deus evangelizar. Amém, irmão? Amanhã, segunda-feira, também começa a Semana da Conquista na Shekinah 2 e na Shekinah 3. Amanhã começa na Shekinah 2 e na Shekinah 3 essa Semana da Conquista também, hein? Lá em cima vai ser 3 dias. Quarta, segunda, quarta e sábado. A Shekinah 3 vai ser a semana toda. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos embora, levanta a mão e diga assim: Jesus, muito obrigado por mais uma noite. Levanta a bandeira, irmão, a bandeira da vitória. Aí, assim, ó, na cara do diabo, ó, Satanás, ó, a minha vitória, ó, eu conquistei a bandeira do Espírito Santo na minha vida, ó, glória, aleluia. Que a graça do Senhor, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça na nossa vida, não só hoje, mas todos os dias, todo digam. Todo mundo está abençoado em nome de Jesus, aleluia.